Sejam todos muito bem-vindos ao Falando em Vídeo, o podcast voltado para você que utiliza a ferramenta de vídeo para transmitir sua ideia transformadora e alcançar resultados. Eu sou Johnny Ferreira, mentor e diretor audiovisual, mas hoje eu estou aqui na posição de aprendiz, porque eu trouxe uma mulher incrível que está aqui comigo do outro lado da mesa. Ela simplesmente redescobriu o melhor momento da vida e se comunica com mulheres do Brasil e do mundo inteiro através da sua página A Quarentamos. Senhoras e senhores, com vocês, Rafaela Avena. Uma salva de palmas. É. Avena, muito obrigado por ter Obrigada vindo a aqui. você, Johnny. Muito obrigada a Poxa. você pelo convite. Cara, que incrível isso, mas ó, de início eu já vou ter que falar uma coisa que a gente estava comentando antes, que se você realmente está nessa posição ali dos 40, hoje a gente vai ter que falar um pouco sobre a fórmula da juventude também, né? Tem várias fórmulas. É um misto de procedimentos estéticos com alegria. Isso é bom, hein? Tem que ter um misto. A alegria de viver sempre é, né? Acho que a alegria de viver traz jovialidade, né? Pode não trazer mais colágeno, mas com certeza jovialidade traz. O espírito, uma aura jovem. Eu concordo com você, sabe? A partir do momento que a gente se encontra ali, né? A gente fica mais ativo, mais vibrante. Dá pra ver que você tem uma aura, assim, muito vibrante. Cara, muito legal. Ai, que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. É o que eu pretendo continuar tendo até os meus 90, no mínimo. Aí. Opa, e aí vai fazer a página Noventamos. Muita gente pergunta pra mim, fala assim, hoje eu tenho 41, né? Então, muita gente pergunta, você tem 40 agora, mas e quando tiver 50, vai mudar o nome pra 50amos? Mas, gente, faltam 9 anos aí pra isso. A gente não sabe nem se o Instagram vai continuar existindo, como é que vai ser. Aí, até lá, eu me reinvento. Eu sempre me reinventei na minha vida, né? Então, eu acredito que até lá já vou ter me reinventado novamente. Boa. E daí que eu quero começar até a nossa resenha aqui. Você falou que se reinventou. Sim. Né? Eu acho que você teve que esperar ali vir toda a sabedoria dos seus 40 anos pra ter o 40amos. Mas conta pra mim, como é que foi isso? Você sempre planejou isso? Como é que começou toda essa história? Como é que você... O que você pretendia com essa comunicação através da sua página? Então, eu sempre planejei ser uma comunicadora, né? Desde criança, lá nos meados dos anos 80, 90, eu já sabia que eu queria ser uma comunicadora. Quando me perguntavam, eu pequenininha, ainda aquelas filmadoras VHS do meu pai. Botava no ombro, né? Eu colocava no ombro, um negócio gigante. Eu ficava em casa, nas festinhas de família, entrevistando familiar e tal, e perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Eu falava a apresentadora do Jornal Nacional, âncora do Jornal Nacional. Porque naquela época era a referência que a gente tinha de comunicação, não existia internet. Então era Jornal Nacional e Fantástico. E eu falava que eu queria ser a nova Fátima Bernardes e tal, continuo querendo, viu, Fatinha? Se cuida aí. Mas... Brincadeiras à parte, hoje temos a internet, né? Então, naquela época, a gente nunca imaginou que pudesse ter. Então, meu foco sempre, desde criança, foi ser uma grande comunicadora. E trabalhei como repórter em TV também. Trabalhei meu início de carreira, logo recém-formada, foi em TV. Só que logo no início, assim, eu migrei pra internet. Foi quando começou o lance de blogs. Não era nem audiovisual ainda, era tudo escrito. Tudo escrito, sim. Eu criei o meu blog sobre moda na época e eu tava na TV paralelamente. Aí o blog começou a dar mais certo do que eu ganhava na TV. Aí eu larguei a TV, fiquei com o blog. E aí começou a minha vida na internet, né? Começou no Twitter, que foi a primeira rede social que existiu, né? Nesses moldes que a gente entende como rede social. E que é até hoje a esgotosfera, onde tudo brota ali. E não era diferente já no início, então Twitter é uma rede social que você não precisa necessariamente mostrar o rosto. Sim. Quer dizer, nenhuma, né? Tem muito fake. Mas ali eu acho que impera ainda mais, com 140 caracteres. O texto, né? O texto é o grande protagonista, muito mais do que fotos. Então, as pessoas acham que podem falar tudo o que querem, sem nenhuma lei. Naquela época, mais ainda. E eu comecei no Twitter muito replicando as coisas do meu blog, falando sobre moda. Na época, eu trabalhava com a Glória Calil, que era uma grande jornalista de moda, né? Uma grande personalidade da moda na época. Eu fazia toda a parte de reportagem para ela aqui no Rio. E então, eu tinha muitos contatos de famosos e tal, por conta disso. Os famosos me seguiam. Então, eu pertencia a uma panelinha daquele início de Twitter. E de blogueiras e tal. E eu
assim, cometi um erro de comunicação, né? A gente fala, a gente vai errando e vai aprendendo. E naquela época foi começar a denunciar publi posts velados das blogueiras. Porque naquela época não existia o publi post, né? Que a gente vê nos formatos de hoje, que é algo completamente legal e, enfim, é transparente. Naquela época era o início da influência digital, não tinha nem esse nome ainda. E as marcas mandavam coisas para as blogueiras, pra gente e tal, e a gente postava ou não, se a gente gostasse. Só que tava começando esse mercado de public post, que as marcas mandavam, pagavam para as blogueiras postarem, mas elas não podiam falar que tinham sido pagas, porque era um início ainda. E aí eu descobri que algumas delas estavam começando a fazer isso, e eu comecei a denunciar. Eu falei, gente, isso é um absurdo, porque é publicidade velada e tal, e eu sou publicitária, né, então eu sei da responsabilidade do CONAR. E eu comecei a denunciar, não com nomes, mas falando algumas coisas. E aí eu virei a ovelha negra das blogueiras. Botaram um alvo na sua cabeça. Botaram um alvo na minha cabeça. E tinha uma panelinha ali no Twitter que se achavam os donos do Twitter, que eram os influenciadores ali. Eu pertencia a essa panelinha, mas aí, a partir do momento que eu comecei a denunciar as práticas erradas, eu virei a persona não grata ali dessa panelinha. E aí a panelinha começou a me difamar. Então, tinha um deles lá, na época que, enfim... começou a falar um monte de difamação mesmo, assim, não era nada real do que ele falava. Ele tirava as coisas que eu falava de contexto e retuitava pra milhares de pessoas que seguiam ele. Já era assim, né? Já era assim. E aí eu virei trending topic durante quase 3 dias, no primeiro lugar dos trending topics. Você virou trending topic no Avena, Twitter? Isso, 2012. A Avena, que é o meu sobrenome, é como eu sou conhecida nas redes, ficou em primeiro lugar. E aí começaram, com muito hate, porque pegaram coisas que eu tirei, que eu falei completamente fora de contexto, tiravam e colocavam ali. E, cara, eu era uma personagem ali no Twitter, como todo mundo é personagem nas redes sociais, mais polêmica porque eu falava as coisas que ninguém tinha coragem de falar. Então, por exemplo, eu denunciava essa questão dos public posts e tal. E aí, eles pegaram esse meu aspecto mais polêmico pra inventar diversas calúnias ao meu respeito, né? Então, me chamavam de tudo, enfim. E o pessoal engoliu. E o pessoal engoliu, porque eram contas muito grandes que me difamavam, né? Eu era grande, mas eu não era tão grande quanto eles, porque ali tinha filho de diretor da Globo, tinha ex-BBB, tinha Você incomodou a gente pesado, hein? E aí, essa galera se juntou. Então, assim, eram milhares contra mim e contra meus seguidores, que eram pessoas comuns. E aí, eu sei que o negócio foi tanto que eu fiquei uns 3 dias lá no Trending Topic sendo difamada, que um diretor da Band, na época, que me seguia, que era amigo meu virtual, sabia que eu não era nada daquilo, porque me seguia há muito tempo, sabia que estavam me difamando, me ligou, falou assim, Avena, eu quero você amanhã aqui no programa, ao vivo, pra falar quem é você, porque eu sei que você não é nada disso que estão dizendo, então eu quero te dar esse espaço. E eu, na época, não queria aceitar, porque eu falei assim, não vou mexer mais, sabe, deixa isso pra lá. Ele falou assim, não, eu acho que você tem um espaço na rede nacional, ao vivo, e eu quero você aqui pra se defender. E aí eu falei, tá bom, então eu vou se a minha mãe for comigo. Aí ele mandou passagem pra mim, pra minha mãe, a Band. Fui eu e minha mãe pra lá, eu tinha 29, 28 anos, sei lá. Fui eu e minha mãe pra lá, pra São Paulo. Gravei muito mais com a Galisteu, era com a Galisteu. A Galisteu me segue até hoje, uma fofa. E ela tomou total as minhas dores. Ela conversou comigo nos bastidores e falou assim, caramba, Avena, eu te segui, você é uma menina super... Eu era uma menina, gente, na época. Uma menina super dócil, doce, incrível, fala a verdade. Eu não vi nada do que você falou ali de errado pra estarem te difamando. E me identifiquei muito com a sua história, porque eu também fui muito difamada. E aqui ninguém vai falar um A de você, porque eu não vou deixar. E aí ela me defendeu no programa ao vivo super, assim. E desde então eu tenho uma admiração pela Galisteu absurda. Eu acho uma mulher super forte e uma mulher também 40 a mais hoje. E foi assim minha história. E aí quando eu saí do programa ao vivo da Galisteu, que eu virei trending topic de novo, só que com um monte de fã-clube já. Um monte de gente, adorei, maravilhosa, me defendendo. E aí, cara, foi quando eu me tornei uma subcelebridade da época. Porque um conhecido meu que trabalhava como produtor, né, de festas e tal, no Rio de Janeiro, aqui no Rio, me chamou e falou assim, você é a mais nova subcelebridade carioca, eu quero você DJ da minha festa. Você é DJ? Aí me chamou pra ser DJ da festa. Eu falei, não, mas eu não sou DJ, né? Eu não sabia tocar. Nunca tinha tocado na minha vida. Ele falou, não precisa saber tocar, não. É só fingir. Você vai lá, fica do lado. Eu falei, não vou fingir, não. Então, se eu tiver que ser DJ, eu vou aprender. Me dá uma aulinha lá antes da festa, eu topo, vamos. E aí, tomei uma aulinha ali só pra... Na época era CD ainda. Como botava o CD, tirava o CD.
E tomei uma aulinha e fui, me joguei. Foi um sucesso, fui toda montada, era boate LGBT, que na época não tinha nem esse nome ainda, era GLS. E aí lá fui eu e foi um sucesso, eu adorei, porque o público gay é incrível, né? Eles abraçam a gente mesmo e eu fui muito bem abraçada. E fiquei durante 5 anos lá, virei residente e virei subcelebridade aí, sei lá. Abracei a subcelebridade e fiquei lá. E foi ótimo, excelente. Você vê a história do cancelamento até um novo trabalho, uma nova profissão. É isso que eu ia falar. Foi um cancelamento, né? Como a gente tava falando. Você... Eu fui a primeira cancelada, eu posso dizer isso. Foi a primeira cancelada do Brasil, gente. Foi. Quando nem existia essa palavra ainda. E você reverteu o cancelamento. Reverti. Como sempre, eu sempre reverto as coisas. Sempre me reinvento. Assim. O que você acha dessa cultura do cancelamento? Você que foi a primeira cancelada do Brasil, que conste nos autos. Sim. Já deu pra ver que você lidou com isso com a verdade, né? Sim, você sim. teve a oportunidade de expor sua Sim. voz, seu ponto de vista. O que você acha de hoje, da cultura de cancelamento de hoje? Porque sempre tem 2 pontos de Sim. vista ali, né? Eu acho, de primeira, sempre uma injustiça. Porque tudo que não é equilibrado é injusto. Geralmente são milhares de pessoas contra um, né? E como eu já tive desse lado de lá, da cancelada, e foi super injusto, eu não falei... Primeiro foi injusto por si só, porque eu não falei nada pra ser cancelado. Eu sei que tem gente que fala coisas absurdas. Mesmo as pessoas que falam coisas absurdas, eu acho que se for crime, vá pra lei, né? Vá pra justiça. E se não for crime, for apenas algo absurdo e ridículo, eu acho que é ignorar ou dar à luz aquele assunto de uma forma educativa, mas não de uma forma punitiva de milhares de pessoas linchando uma pessoa. Porque, primeiro, isso de educativo não tem nada. A pessoa pode perder... Cara, na época, eu tinha um blog de moda e 3 patrocinadores do meu blog me ligaram e tiraram o patrocínio. Eu fiquei desempregada, porque falaram assim, Rafa, a gente te adora, a gente sabe que você não é nada disso, mas foi a primeira cancelada. Eles não sabiam, as marcas não sabiam como lidar com aquilo. Hoje em dia, talvez lidassem muito melhor. Mas naquela época, as marcas ficaram assustadas. Cara, eu tive papo de fotógrafo que tinha feito foto minha ligar pedindo pra eu deletar as fotos que ele tinha feito. Porque eu não queria associar o meu nome. Isso, assim, virou ex-amigo, né? Porque é um absurdo isso. Mas, assim, chegou nesse nível. Então, eu falava, gente, que injustiça é essa? Sim. Eu não fiz nada pra ninguém. Simplesmente mexi com uma turminha que achava que era blindada. E eu nunca citei nem nomes de ninguém. E eles acharam que era justo me perseguir. E inventavam desculpas. Inventavam mentiras, desculpas esfarrapadas também pra estarem fazendo. Ela é isso, ela é aquilo. Inventavam calúnias. Tinha gente que eu nunca tinha visto na vida que... tuitava dizendo que tinha ido na minha casa, que tinha conhecido o meu quarto, minha casa. Tipo, nunca tinha entrado. Eu nem conhecia a pessoa. Então é uma loucura. Você vê, e você falou num tópico importante, que aconteceu, eu não vou citar nomes, nem trazer luz ao caso, que não merece, né? Mas teve um caso, ano passado, ano retrasado, de uma pessoa que foi cancelada, vamos dizer assim, realmente ele levantou uma questão de ódio ali, não foi bacana. Só que se você vê a conta dele antes e pós-cancelamento, a conta aumentou. Sim, ainda tem isso, né? Tem esse desejo mórbido das pessoas de consumirem um conteúdo de ódio. Nocivo. Sim. Então, assim, a comunicação em vídeo, ela você tem que ter uma delicadeza com o que você fala, porque tem pessoas que botam na mesa o ódio porque elas querem colocar aquilo. Claro que você vai construir uma imagem através do ódio, eu não acho isso positivo. É o marketing do ódio, né? Tem Tipo, gente que tem a máxima do falem bem, falem mal, mas falem de mim. E tem gente que tem a máxima de todo marketing é positivo, né? Toda publicidade é publicidade. Seja negativa ou positiva é publicidade. Eu sou contra isso, apesar de ser publicitária. E trabalhar também com gerenciamento de crise de marcas e de imagem, né? Eu acho que toda atenção é atenção, sim. Realmente. Tudo que você dá atenção, você tá botando luz sobre aquilo. Mas dizer que é tudo positivo, discordo. Difícil, né? Só que a gente tá falando de Brasil, né? Aqui tem... Não só Brasil, ser humano, né? Eu vou jogar isso pro ser humano. Porque o ser humano tem, às vezes, a curiosidade mórbida. Então, tudo que é sinistro, às vezes é ruim. Ele começa a seguir pra ver... Até pra falar mal, pra dar risada. Mas ele tá ali dando audiência. Então, é complicado mesmo. Você viu, há uns anos, a Carol Conká dava muita audiência no BBB, né? Uma audiência ali meio negativa, mas a galera fazia ali os alicerces para aquilo continuar.
Sim. Então, realmente, a galera consome mais. Agora, outro tópico interessante que você tocou aí, hein, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu vou trazer aqui para a mesa, para o pessoal que eu acho que vai gostar. Você falou de gerenciamento de crise. Sim. É algo que as pessoas, quando vão começar a ser influenciadoras, não se atentam muito a isso, né? Porque ainda mais no mundo volátil onde a gente está, Sim. para gerar uma crise com a sua imagem, é isso aqui, um estalo. Mas a gente teve recentemente que a gente estava falando, né? Daquela marca de bebidas famosa, o Calvo da Campari. É. E que a Campari não tem nada a ver com calvo. Não tem nada a ver, coitada. Mas, infelizmente, a marca ali teve que lidar com aquilo, né? Sim. Você... Eles tiveram que se posicionar, né, nas redes sociais, porque, na verdade, este rapaz, ele, que eu nem sei o nome, não sei mesmo. Também não sei. Realmente não sei. Ele contou uma história num podcast falando que tava bebendo um Campari e uma mina, ofereceu pra ele uma breja. Uma breja, meu. Uma breja, meu. E ele, pô, como assim? Você quer mandar na bebida que eu tomo, meu? Pô, já quer mandar em mim? E aí, como ele citou que ele, tô aqui bebendo meu Campari, a mina veio com uma breja. Então ficou muito forte a palavra da marca, né? O nome da marca. E aí todo mundo que queria ser... Ninguém lembrava o nome da criatura, óbvio. Falava, o Calvo do Campari. O Calvo do Campari da história do Campari. E virou o Calvo do Campari. E aí, de repente, a marca se viu numa situação de crise de marca, de Sim. branding absurda, porque estava associada a um discurso completamente misógino. Fora do controle da marca, né? Fora do controle total da marca. A marca que é uma marca que tá, sei lá, 50 anos ou mais. Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, bebia Campari. Uma marca tradicional e, enfim, se vê numa polêmica de uma geração Z, sabe? E do nada, falou assim, cara, pegou eles de surpresa e eles tiveram que se posicionar. Olha, a gente não patrocina esse cara, não. A gente tem nada a ver com esse cara aí. Ele falou porque quis. Ele bebe porque quer. Inclusive, a gente é completamente o oposto do que ele prega. A gente não compactua com nada. E só que, cara, já pegou. O negócio é esse, já pegou o Calvo do Campari. Agora todo mundo fala. E aí o Campari virou piada. A bebida virou piada dentro desse contexto. Porque ficou, não bebo Campari, hein? Cuidado com o homem que bebe Campari. Não sei o quê. Aí os homens falando, olha, eu bebo Campari, mas não sou assim. O outro, eu não bebo Campari. Teve humoristas, né, usando. E aí, cara, como é que a marca vai gerenciar isso? Eu sugiro me patrocinar, Campari. Também sugiro. Tá aí, boa. Desfaça rapidinho esse embrólio. Pra limpar essa imagem, nada melhor. Uma mulher que vai contra exatamente esses princípios aí, o red pills, red pilados. A gente tava falando sobre isso também, né? Isso aí que você se posiciona, você tem uma personalidade forte. Você consegue explicar o que é esse movimento Red Pill? Que até agora eu não consegui decorar. Pois é, né? Porque é algo meio controverso também. Porque eles vieram... É um movimento americano, né? Que veio dos Estados Unidos, de um corte americano de nerds, meio conservadores que não pegavam ninguém, aquela galerinha. Então tem várias teorias da origem. Mas a teoria mais conhecida é a que veio de uma turma de nerds, né? De um que encabeçou esse movimento, que começou a ficar de saco cheio de ser esnobado, de ser preterido pelas mulheres, não conseguir conquistar ninguém, porque não tinha nenhum atributo que as mulheres achassem interessante. E ele começou a colocar a culpa de tudo isso nas mulheres, como se a culpa dele não pegar ninguém ou ser preterido fosse porque as mulheres são interesseiras, as mulheres só gostam de homens ricos, ou isso, ou aquilo, ou com essa característica ou aquela. E aí ele começou a pregar que as mulheres seriam extremamente fúteis, interesseiras e tal, e que os homens teriam que parar de ficar dando bola para as mulheres e teriam que começar a se encapsular entre eles, a famosa broderagem. Eu digo que é a broderagem. Os defensores da broderagem. E se tornarem homens melhores entre eles. E tipo, esnobar as mulheres. E aí começou meio que uma seita. E aí esse cara que começou esse movimento, meio que foi convencendo outros e foram aderindo, e o negócio descontrolou. E aí um deles lançou um livro, que é esse... tem um livro. Tem livro tanto americano, né, em inglês, quanto em português, que foi o Calvo do Campari que escreveu, que é o manual do Red Pill lá. E ele ficou conhecido por causa disso. Ele provavelmente traduziu esse livro americano. Sim. E aí virou o norte dessa galera. Vocês têm ideia? Se o Calvo do Campari é o norte dessa galera, vocês imaginam quem é o sul, né? Quem é a galera que tá ali embaixo. É uma galera muito desprovida de qualquer coisa, tadinhos. E eu digo que são massa de manobra. Porque são homens extremamente carentes,
em todos os sentidos, de todos os atributos, que se sentem esnobados realmente, a dor deles é real, né? E a dor desses homens é real. E aí eles pegam 3 oportunistas que são os vendedores dessas teorias absurdas, que falam, olha, você não vai ser mais humilhado. É o famoso discurso de igreja, né? De seita. Olha, você não vai ser mais humilhado, vem comigo, que aqui você tem a salvação. E aí trouxeram esses caras e capitalizam em cima deles. Então, assim, os caras que antes estavam dizendo que eram explorados por mulher, porque pagavam cinema, pagavam jantar, e a mulher estão sendo explorados por homem agora. Exato. Aí eu falei, nossa, que troca deliciosa, né? Tá deixando de pagar um cinema pra uma mulher pra pagar livro de Red Pill pra... E você não resolve o problema, né, com isso. E é engraçado que você falou 2 coisas interessantes. A primeira é que eu vou voltar mais ainda no tempo, que eles estão copiando uma coisa que você esqueceu. O movimento basicamente está copiando aquele filme, o Rafão. Os Batistutas, os Batatinhas, lembra? Que tinha o Alfafa, tinha um menininho... Não lembro, mas Aí eu tinha um lembro, eu clubinho. não lembro do contexto, mas eu lembro do desenho. Aí lá. eram crianças, tinha o clubinho dos meninos, o clubinho das Com meninas. bolinha. Exato, e os meninos não podiam se meter com as meninas, entendeu? Tipo, menina. Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos. Em Eles pleno só 2023. Só estão envelopando isso, né? Só É. estão empacotando isso de uma como maneira tudo, diferente. né? Todos esses movimentos vão se reeditando e voltando. Exatamente. E fica uma guerrinha ridícula, parecendo crianças de 15 anos que não podem ser Verdade. contrariadas, porque, a mulher me esnobou, meu Deus, eu sou um sexo frágil. Gente, entendeu? Tenha bolas, você é homem, cara. A mulher te esnobou, não vai ser a primeira nem a última. Esnoba, e não é só mulher que esnoba um, homem esnoba a mulher também. Quantas vezes eu já não fui esnobada? Gente, tudo faz parte da vida. Todo mundo vai ser esnobado na vida. E sabe, isso faz parte do seu desenvolvimento emocional. Você tem ou você não tem. Então vai pra casa, volta pro útero. Boa! Né? E eu te digo mais. Essa galera pega o que a gente tá falando aqui, né? O tempo todo de audiovisual, que você pode transmitir uma mensagem que transforma, e você não tá resolvendo nada, velho. Exato. Você Pelo não contrário. tá resolvendo nada. Tá espalhando misoginia. Pois é. Tem um rapaz que eu sigo que fala sobre conteúdo feminino e masculino, se chama Cardoso Mundo. E ele falou uma coisa que eu até repostei, eu achei incrível. Ele falou assim, cara, se você tem voz na internet, use pra passar uma mensagem positiva pras pessoas. Use pra impactar a vida de uma forma positiva. A partir do momento que você usa pra espalhar preconceito, misoginias, qualquer tipo de preconceito que seja, contra a mulher, contra qualquer minoria, contra qualquer pessoa, ser humano, e piorar a vida de alguém, porque eles falam que mulher a partir dos 25 já não pode escolher. Como é que é? Eles falam que mulher a partir dos 25 anos já é velha, não pode escolher homem. Ela já não tá com o seu valor de mercado mais alto agora. O Rafão tá rindo aqui atrás da câmera. Eles falam isso. Tem outras mulheres aqui no estúdio também. Você acha também que depois dos 25 a mulher... Imagina. É absurdo, né? Isso, cara. Eu com 40 tô escolhendo e muito, tá? Então, assim, eles falam isso, falam que mulher com filhos também já não presta, porque nenhum homem quer criar filho dos outros. Não, cara. Gente, é um absurdo atrás de absurdo. Assim, deveria ser crime. Inclusive, tem algumas deputadas tentando criminalizar o Red Pill como misoginia, como crime de misoginia, porque o que é. Só tem outro nome bonitinho, que nem é bonitinho, inclusive, o nome. É uma cópia muito mal feita do filme Matrix e que eles deturparam completamente, porque não tem nada a ver com isso, o Red Pill do filme Matrix, muito pelo contrário. Então é um bando de adolescente tardio, né? O que é mais ridículo. Surreal, né, Rafão? Ele tá rindo ali. Tá rindo. Cara, que bizarro. Eu tô até agora bobo, assim. Você até... Não, mas é pra ficar mesmo. Eu não conhecia esse movimento, eu vou admitir, eu não conhecia mesmo, eu não entro nessas bolhas. Acho que graças a Deus, né? Ainda bem, pois é. O submundo da internet. Eu conheci, infelizmente, em 2019, porque eles me perseguiam. Em 2019, eu sou uma mulher hoje de 41. Em 2019 eu tinha, e faz as contas aí, 38, 37. Eu não sou, somos eu sou de humanas. Somos de humanas que continuam. Eu tinha 37. Então eu já era uma mulher 35 mais, que segundo ele já não tinha valor nenhum de mercado, né? Coitados. E eu tinha um OnlyFans, que na época era o 8º, tava entre os 8% de mais acessados do mundo. Do mundo? Do mundo, na época. Menina. E na época que o OnlyFans não era o que ele é hoje, né? Hoje tá popularizado. Sim. Um monte de mulher tem. Na época era uma coisa muito restrita e meu OnlyFans não tinha nada contra quem faz isso, tá, gente? Sim. Mas não tinha nada pornográfico, não tinha nada
com sexo explícito, nem nu explícito, não tinha nada disso. Era um OnlyFans sensual, de ensaios sensuais. E eu tinha esse OnlyFans e com uma mulher de 37 anos com um OnlyFans entre entre os oitavos do mundo, né? Porque é 8%. Porque o OnlyFans eles botam por percentual. Então tava em 8º% do mundo. Não sei como é que faz a Vamos colocar matemática. aí uma matemática assim, 100 mil pessoas, que é muito mais, você tava ali no top 80, no top 800, Exatamente. que é muita coisa. É muita coisa. E então, pra eles, aquilo era muito ofensivo, né? Imagina, eu era a propaganda contra o movimento deles, porque é uma mulher de 37, solteira, bem resolvida sexualmente, bem sucedida dentro do que eu fazia, que além da minha área de publicidade, que eu sempre trabalhei, fazia um OnlyFans que era sucesso. Inclusive, eles assinavam, porque tinham vários Red Pills que assinavam. Enfim, a hipocrisia? Enfim, hipocrisia. E aí aquilo batia de frente com o que eles diziam que era verdade, né? Ou seja, eu desmentia, eu era a prova viva que o movimento deles era uma farsa. Então, eles me atacavam. Então, eu descobri esse movimento assim, eles me atacando, me perseguindo na internet, me xingando. Você tava quieta na sua, Eu quieta, né? quieta. Eu nem sabia que eles existiam. E aí, eles começaram. Aí eu fui entender. Porque eram uns xingamentos, assim, exatamente falando isso. Umas palavras de efeito que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Porque o macho alfa, não sei o quê, porque o beta. Aí o Chad, e o não sei quem, os nomes, assim, eles têm uma nomenclatura, como toda seita tem suas nomenclaturas, né? E eles se subdividem, e você vai subindo de categoria, né, lá dentro. Do beta, você se torna um não sei o quê pra virar um alfa. Eles têm todo um processo lá de classificação. E eu fui descobrindo isso, porque eu falava, gente, que vocabulário é esse na minha página? Eu não entendi o que era beta, gama, alfa, sei lá. E aí eu fui entender que era esse movimento bem depois que eu comecei a juntar as peças. Eu falei, isso aqui é uma seita. O que é isso? Aí eu joguei no Google, fui descobrir que era o movimento Red Pill, e eles começaram ficavam se chamando, agora que eu sou Red Pilado, eu penso fora da caixa. Eu falei, meu Deus, que coisa adolescente. Red Pilado. Red Pilado. Red Pilado. Pô, Podia cara, ser, piladão aí. tá piladão. Podia estar peladão. Se tivesse peladão, não tava com problema de cabeça. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade aí, que você colocou esse tema na mesa. Dá dinheiro, OnlyFans? Muito. Muito. Acredito que hoje mais ainda, né? Naquela época já dava muito, mas assim, eu parei por questões pessoais mesmo, eu não quis mais. Pra mim fechou um ciclo, foi quando eu vi que estavam banalizando muito o OnlyFans. Ali eu parei. Falei, cara, não tem mais nada a ver comigo. Porque no início, OnlyFans, na verdade, ele não foi feito pra vender o que vende hoje, necessariamente. É uma plataforma para fãs. Então, tinha banda que tinha OnlyFans pra poder fazer shows e as pessoas pagarem mensalmente. Tinha fotógrafos que postavam seus trabalhos de paisagem, de viagens. Professores de yoga que faziam aulas ali dentro, que a pessoa pagava mensalmente. Então, era uma plataforma para profissionais de qualquer modalidade postarem conteúdo pago para os seus fãs. E aí, ali eu vi uma oportunidade de postar. Eu sempre gostei de ensaio fotográfico. E eu já postava no meu Instagram alguns. E aí eu recebia muitas mensagens de homens, na época, que me seguiam, falando, abre um OnlyFans. Eu nem sabia o que era. Abre um OnlyFans pra postar seu ensaio inteiro, porque tinha fotos que não dava pra postar lá. Porque não eram fotos de nu explícito, mas eram fotos que tinham um pouquinho de nu que o Instagram bania, né? Tinha, tipo, sei lá, um percentual maior percentual do corpo. de nudez que o Instagram começava a botar shadow ban, não entregava. E aí eu comecei a receber muita mensagem. Abre um OnlyFans, eu não sabia o que era isso. Eu fui pesquisar, descobri que era essa plataforma de conteúdo pago. Não era uma plataforma de conteúdo adulto, era uma plataforma de conteúdo pago. E aí eu entrei e comecei a postar os meus ensaios. Quando virou uma plataforma mais conhecida como conteúdo adulto do que como conteúdo pago, eu parei. Eu falei, não, eu não quero a minha imagem aliada a uma pessoa que vende conteúdo adulto como se fosse pornográfico, porque não é o que eu vendo. Nada contra quem faz, eu só não faço. Então eu não queria levar fama pra algo que eu não fazia. E aí, por isso, eu parei. Porque já não fazia mais sentido. Até porque você é a sua própria marca. Exatamente. Né? Então tem uma delicadeza ali que é muito importante a gente ter no dia a dia. E outra coisa que você falou, que a gente trocou esse assunto também outro dia, que eu achei muito bacana, é o interesse, né? Todo mundo se interessa, todo mundo é interesseiro. Larga essa, galera. Todo mundo é interesseiro. Até por isso que as pessoas se interessam pela sua página, né? Sim. Você falou um pouco disso. Vamos mostrar isso pra mesa? Por que todo mundo é interesseiro, Vena? Na
verdade, seres humanos têm interesses, né? A Exato. gente nasce com interesses múltiplos, né? E quando você se interessa por alguém, o próprio nome diz, você se interessou por alguém, você tem um interesse nessa pessoa. E são variados. E eu não vejo problema nenhum se o primeiro interesse que você teve em alguém seja por status. Por exemplo, você conheceu um cara que o cara te levou pra lugares que você nunca teve acesso, ou enfim, e você se deslumbrou com aquilo. É o primeiro interesse. Ali Sim. abriu portas, mas depois você vai se interessar por quem ele é, Uhum. genuinamente. Qual o problema disso? O cara não se interessa pela gente porque a gente é gostosa ou tem a bunda dura? Qual a diferença da mulher se interessar porque o cara levou ela pra uma puta viagem? Qual a diferença? E depois ele pode se interessar pelo coração da mulher, por realmente o caráter e tal. Então, por que que a mulher ela é crucificada se ela se interessa pelo que o cara pode proporcionar pra ela? Mas Verdade. o cara não é crucificado se ele se interessa pelo que a mulher pode proporcionar pra ele. Que é uma bunda dura, um peito duro, uma cama, um chá de sei lá o quê. Então, gente, por favor, vamos normalizar os interesses. Sim. Eu não acho que tem que ser recriminado o cara que gosta da gostosa e também não acho que tem que ser recriminada a mulher que gosta do cara rico. Ponto. Agora, se como é que fala? Correspondido, né? Sim. Se todo mundo tá Sim. feliz ali na história. Se o cara rico tá super de boa de estar com a mulher, que a mulher tá ali também pelo que ele proporciona, que bom, tá todo mundo feliz. Se a mulher gostosa também tá super de boa porque o cara tá ali também porque ela é gostosa, tá todo mundo feliz. Acho que todo mundo é adulto, então tinha que parar com essa recriminação de interesses. Se todo mundo é adulto e bem resolvido, não tem que ficar se recriminando. E é o que você acabou de falar, não existe relação sem algum tipo de interesse. Não Exato, existe. Exatamente. Vamos botar ali a sua página no Quarentamos. Acho que você tem uma quantidade muito boa de seguidores. São 155 mil, né? 156 mil agora. Já aumentou 1.000. De ontem pra hoje. 156. Eu botei aqui na pauta aqui. Aí, viu? Já atualizei ao vivo. Já tá indo pra 157. Ó, 150. Nossa. Sério, eu entrei agora, ele já tá quase 157. 160, pronto. Vamos, 160 já mil. vamos profetizar. É isso, 160 mil mulheres e talvez Quando homens for ao ar, também. já vai estar. Já vai estar com 160 mil, em breve 200. Yes. De pessoas interessadas no seu conteúdo. Sim. Mas sabe por quê? Eu vou apostar aqui, tá? E você pode me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que as pessoas se interessam pelo seu conteúdo, pelo que eu vi, né? Que eu andei fuxicando ali, estudando, né? Eu não podia chegar aqui sem estudar. O seu conteúdo, ele causa uma transformação real na pessoa. Você concorda com isso? Concordo com toda a humildade do mundo, não por eu achar isso, não, mas pelas mensagens que eu recebo todos os dias. Todos os dias. São mensagens lindas de mulheres 40 mais, de homens também. A gente tem um percentual na comunidade de homens, digamos, é pouco percentual, chega a 8%, mas, poxa, pra uma página que é feita para mulher, é até um percentual alto. Então, de conteúdo feminino, né? Porque a gente tem que nichar na internet, é importante nichar. Não é por ser uma página sexista, não. De forma alguma, os homens são super bem-vindos lá. Mas porque é o nicho. Eu sou uma mulher, tô falando pra mulheres. Na minha página pessoal eu falo pra homens e mulheres, mas nessa página eu decidi falar pra mulheres. Porque eu fiz essa página quando eu tinha 37 anos. Eu tive uma crise dos 40 aos 37. Que foi quando eu tava com quase 40. Mas eu não me via com 40. Eu olhava pra mim e falava assim, gente, eu tenho 37 anos, mas, cara, eu sou uma idiota. Assim, eu não sou madura. Eu era uma brincalhona, sabe? Não tinha nada na minha vida ainda, como é que eu posso dizer, estabilizado. Eu tava no OnlyFans, não, nessa época eu não tava no OnlyFans, foi antes da pandemia. Mas eu tava, assim, publicitária, fazendo vários freelas. Ganhava meu dinheiro, mas assim, tava longe de estar onde eu imaginava que eu ia estar com 20 anos. Não tinha casado, mas aí foi por opção. Eu não casei por opção até agora. Minha, não foi dos homens. Não casei por opção, não tive filhos por opção também. Isso aí, realmente, eu não sei nem se eu quero ser mãe biológica. E eu também tava solteira e curtindo a vida em aplicativo, pegando geral. E eu falava assim, gente, as mulheres que eu conheço de 40 anos já estão, tipo, casadas, aquele perfil, né? Sim, todo padrão, né? Que Já todo mundo meio que... tá numa multinacional, ou já tá não sei o quê, ou com filho, já tá até separando. E eu aqui não tenho menor nem perspectiva disso, nem quero. Falei, pô, eu me sinto meio que uma fraude. Sou uma quase 40 fraude. Eu falei, porra, desculpa, palavrão. Falei assim, poxa, será que eu devo
será que eu devo falar sobre isso? Só que no meu Instagram pessoal era um Instagram de muitos homens. Eu falei, eu não acho que eu tenho que falar aqui no meu pessoal. Acho que eu tenho que abrir um outro pra falar só pra mulheres sobre isso. Sobre essa frase, me sentir uma fraude, a síndrome da impostora dos 40. E aí foi quando eu criei o 40 anos e comecei a falar sobre essas questões de vulnerabilidade. Eu falei, cara, eu não me sinto. E eu achava que era só eu e meia dúzia de pessoas que iam se identificar com aquilo. Porque eu achava que a maior parte das mulheres de 40 já estariam super bem resolvidas com a parte profissional, a parte financeira, a parte emocional, tudo. E não, eu descobri que 99% das mulheres se identificam comigo. E assim, eu fiz uma pesquisa outro dia, uma enquete, né, nos stories, e 56% da minha audiência, de quase 200 mil pessoas, é solteira. Mais da metade das mulheres que me seguem lá são solteiras. E eu falei, gente, que interessante. Essa semana eu fiz um post sobre mulheres que decidem não serem mães. E o post foi um dos mais vistos, mais curtidos e mais comentados da história do 40 anos. Um outro post meu que eu falei sobre 40 anos solteira, até hoje já tá batendo 3,5 milhões de views. Então, assim. Uau! Aí eu comecei a ver, gente, que universo é esse que tá se apresentando? Ou seja, eu não sou a exceção, eu sou a regra praticamente. Você tá num. Cara, você encontrou um nicho ali que a galera não tava olhando, né? Você teve uma sacada, assim, genial. Mas tem uma coisa aí também de diferencial seu. Você falou disso porque você tava vivendo essa experiência. Sim. É algo genuíno. muito. É isso. É algo muito genuíno. Porque às vezes a gente tenta, não, vou atacar essa estratégia aqui, esse nicho, mas você já viveu aquilo? Né? O quanto de autoridade você tem pra falar sobre isso? Você vive isso, é sua Exato. vida. Isso Exato. Caraca, mano. E você me falou outro dado interessante. Que na real, acho que o seu grande público é dos 35 anos, né? Eu tenho acesso, né, aos dados ali, todo mundo, né, dentro do Aham. Instagram. E eu tenho 12%, a última vez que eu vi, tá? Pode ter mudado isso. 12% eram mulheres de 25 a 34. Ou seja, 12% também é muita coisa para um Uhum. Instagram, que o nome é Quarentamos, né? Então, pô, você ter 12% de pessoas que não estão na casa dos 40 já é bem significativo. E, sei lá, eu não sou ruim de matemática, tá? Então não vai ser 90, Já vai falei. ser, A gente. sei lá, 60% são de mulheres 35 a 44. Então também é a maioria, a maior parte bruta dos seguidores são de 35 a 44. Ou seja, tem muita gente ali dos 35 que faz sentido pra mim, Muita. sabia? Que é a Chegando. galera ali que tá se preparando, né? Exatamente. Pros Pra 40. 40, que foi quando eu tive a crise. Foi exatamente com 37. Então, se eu tivesse encontrado esse Instagram quando eu tava passando lá atrás aquela crise, nossa, eu me senti super abraçada. E eu não tive isso naquela época. Então, eu criei um. Naquela época, eu via ou meninas muito novas, de 20 e poucos, mostrando moda, looks e etc. Sim. Ou eu via mulheres mais velhas também, só que já com filhos, com família, mostrando enxoval, mostrando isso, mostrando a vida de casada, mostrando a casa que tinha comprado, coisas que já estavam muito à frente do que eu naquela época tinha. Hoje eu tenho a minha casa, meu apartamento, hoje eu moro sozinha, hoje eu tenho outras coisas que foram acontecendo durante 40 anos, que mudaram a minha vida. E hoje eu me sinto muito mais uma mulher dentro desses moldes de 40 a mais. Hoje eu me sinto. Ainda não totalmente, mas já me sinto bem mais do que quando eu tinha 37. Mas ainda, por exemplo, não casei. Ainda não achei minha cara metade. Acho que eu sou muito chata, realmente. Até o vídeo que eu fiz. Eu sou muito exigente. E aí eu comecei a entender que é porque eu tô há 10 anos solteira. Quando a gente fica solteira há muito tempo, a gente se torna ainda muito mais exigente. Porque a gente tá tão acostumada a tá bem sozinha e feliz, que alguém pra tirar a gente dessa condição tem que ser alguém muito fora da valer curva. a pena, né? Tem que valer muito a pena. Tem que ser alguém que convirja em muitas coisas, sabe? Porque você não quer se desgastar pra qualquer coisa. Você não se preocupa mais se você vai ficar Verdade. sozinho ou não. Isso não é preocupação pra você. Você não tem medo disso. Eu não tenho medo nenhum. Se eu ficar até 90 anos solteira, eu não tenho medo nenhum. Zero. Sou muito feliz sozinha. Eu tenho medo de ficar pobre. Aí eu não quero, não. Isso aí não. Vou trabalhar até, mas solteira. Gente, isso é tão zero. Pra mim, só significa eu estar com alguém se eu realmente amar essa pessoa. Boa. Fora isso, não perco meu tempo. Mas você sabe que isso é uma mensagem muito poderosa porque muitas pessoas, não é nem só mulheres, né? Não se sentem tão bem consigo mesmas e aí ficam sofrendo, pô, eu preciso encontrar alguém. Cara, às vezes você precisa se reencontrar. Sim, Precisa você se encontrar. terceiriza a felicidade, né? Isso é um absurdo.
É Tem gente que isso. faz isso com um homem, tem gente que faz isso com filho. Sim. Ah, eu só vou ser realizada quando eu for mãe. Aí você joga a sua felicidade toda numa criança. Tem gente que joga num homem. Ah, eu só vou ser realizada quando casar. E aí? Aí o cara te larga, você faz o quê? Se mata? É o que É acontece isso. muitas vezes. Uhum. Então você não pode. Eu acho que você tem que ser primeiro completa. Pra quando Uhum. você estiver com alguém, seja por vontade, não por necessidade. Então, Concordo. seja que alguém for, um homem, uma mulher, pai, mãe, família, amigo, filho, né? E tem outra coisa aí, tem gente que terceiriza a felicidade da pior maneira, que é na felicidade dos outros na internet. Tem Aí isso que o também. bicho pega, na minha Tem isso opinião. também. Porque você nunca vai alcançar aquilo na internet, não tem jeito, é ali uma fração mínima do seu dia a dia que você está compartilhando ali, Exato, né? Aí a exato. gente sangra, a gente chora, a gente fica triste. Ninguém compartilha boleto, né? Na internet. Ninguém mostra a conta de luz. Gente, é isso. Você só mostra suas glórias, assim. E eu acho que o 40 anos é um pouco isso, sabe? Eu quis trazer também a minha parte humana pra lá. Então eu abro os stories, eu lembro que eu perdi a minha. Perdi, não, eu não gosto de usar essa palavra, né? Minha mãe faleceu e está na vida eterna hoje. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos. E a minha mãe, como eu falei, eu morava com a minha mãe até os meus 39 porque ela era e é minha melhor amiga. Eu não morava porque eu precisava dela financeiramente. Não, tudo bem, tinha meus altos e baixos financeiros, eu era freelancer naquela época e tal, mas eu pagava minhas contas. Mas eu morava com ela porque eu amava morar com a minha mãe. Eu era muito filhona, assim mesmo, tipo, criançona. Eu não me sentia uma adulta. Eu realmente amava estar ali com a minha mãe. E a gente era melhores amigas, era e somos, continuamos sendo. E quando a minha mãe faleceu, isso pra mim foi um gap de maturidade, assim. Nossa, ela faleceu por Covid na pandemia, vai fazer 2 anos, e de 2 anos pra cá, foi quando eu amadureci, por obrigação, né? Eu tive que amadurecer Uhum. na marra, sei lá, 5 anos, assim, de maturidade. Então, tudo aquilo que eu não sentia que eu era com 37, eu conquistei em 2 anos. Uhum. Todas as independências possíveis. E eu era muito dependente emocional da minha mãe. A minha dependência emocional nunca foi de homem, assim, sempre foi muito com a minha mãe. E quando a minha mãe foi pra essa vida eterna agora, e ela tá onipresente hoje, eu digo, ela não tá mais fisicamente, mas ela tá onde eu vou. Eu me senti tão mais poderosa de saber que ela tá comigo onde eu tô, Uhum. que, cara, meio que tá, pode ser que eu ainda esteja jogando minha dependência emocional pra ela, mas também dane-se, porque ela é minha mãe e ela vai estar sempre Sempre vai ser. comigo. Eu prefiro que minha dependência emocional seja com ela, Uhum. que tá sempre comigo, do que num outro ser humano vivo, que, pô, amanhã pode não Exato. estar. Então, eu acho que a gente tem que colocar a nossa felicidade na gente mesmo, ou em Concordo. coisas intangíveis, né? E não em coisas materiais, assim, pessoas. Eu concordo muito. E assim, agora falando mais sobre essa segurança que você tem, que você transmite nas redes. Como é que foi o início dessa caminhada em lidar com o vídeo, em falar para frente da câmera? Sempre foi natural? Você ainda tem alguma técnica que você usa? Conte seus segredos. Cara, sempre foi natural. Eu nem podia contar uma história bonita aqui. Ai, eu era muito tímida. Eu era muito tímida quando era criança. Mas eu era tímida nas relações interpessoais. Mas ligava a câmera, pronto. Acabou. Eu era paquita. Fazia dança e entrevistava. Ligava a câmera pra mim, e naquela época era a câmera VHS grandona. Não era que nem Uhum. hoje que a gente tem uma câmera a cada esquina. Era difícil ter uma câmera, né? O meu pai tinha, então meu pai e minha mãe sempre me estimulavam. Fui oradora de turma. Eu sempre gostei de comunicação. Isso pra mim sempre foi muito claro. Então eu não tenho técnica, é natural mesmo. É um dom. É um É um dom porque dom. era desde criancinha. Sim. Mas nem todo mundo precisa ter esse dom. Esse dom pode ser trabalhado. Você pode criar um dom, né? Você pode aperfeiçoar uma técnica. Existem Isso. várias técnicas. E a principal é a prática. Uhum. É abrir a câmera. Hoje em dia todo mundo tem uma câmera de celular. É abrir a famosa câmera de selfie e falar. Falar, como se você estivesse falando pra sua melhor amiga. E postar. Nada de ficar olhando e deleta e posta. Posta. Posta do jeito que tá. Isso vai te dar mais autoconfiança. Mesmo que saia uma palavra errada, porque se você começa a deletar e esperar o perfeito, nunca Uhum. vai sair. O seu senso crítico vai ficando maior, você vai começando a criar um toque de só postar quando tá perfeito. Não, o imperfeito é o legal das redes sociais. Ninguém segue o outro porque o outro é perfeito. Segue porque é imperfeito. E se reconhece na imperfeição, né? Então, essa coisa de, vou seguir fulana porque ela é perfeita, não existe. Ninguém é. Uhum. E ninguém segue o outro
por causa disso. Não é. Adorei esse conselho aí. Eu não sei se você sabe, mas eu, até pouco tempo atrás, eu buscava sempre a perfeição. E eu sou esse cara. Eu não postava. Pô, mas não tá perfeito. Pô, mas não tá legal. A luz não tá boa. E, cara, eu acho que eu perdi muito tempo, assim, Sim. sabe? Eu podia ter conquistado algumas coisas. Você vê que Eu cada vez você ia gostei postando disso. menos. Porque quando você Sim. começa a ter uma régua de perfeição muito alta, você cada vez vai postando menos. Mas quando você liga o dane-se, vai. Ah, saiu com errinho de português, no próximo eu corrijo. Eu faço assim, por Aham. exemplo, eu posto tudo de primeira. Tudo, tudo, tudo. Minhas amigas ficam Olha. pé da vida, porque até foto de amiga com selfie. Uhum. Tipo, ah, amiga, vamos tirar uma foto. Aí eu já vou lá, não, não, pera, deixa eu ver como ficou. Eu falei, caraca, cara, você não vê sua cara todo dia, sabe como você é, cara. Eu só não vou postar se saiu piscando o olho, uma coisa assim, mas fora isso, não, meu ângulo, eu tô gorda. Cara, desculpa, não é o ângulo. Se você tá Aham. gorda, você tá gorda. Se tá magra, você tá magra. A foto é você, pô. Então não tem essa frescura. Se eu saio com a banha aqui, uma banha ali, um olho pra cá, eu posto, não tô nem aí, é quem eu sou. E Uhum. tudo isso vai fazendo com que você se torne mais espontâneo. Principalmente pra quem trabalha com vídeo, é importante postar errado mesmo. Porque, a não ser que seja publi, né, gente? Quando é um trabalho pra Sim. uma marca, aí, obviamente, eu tenho um cuidado redobrado. Eu gravo várias vezes, aí é um contrato. Eu tô falando dos meus, né, do dia a dia ali, que eu não tenho contrato com nada e que eu posto no meu dia a dia. Quanto mais errado, mais legal. Porque, às vezes eu saio e falo, oi, gente, bom dia, praia, caiu um negócio ali atrás. Ih, meus gatos pularam, gente, pera aí. Eu poderia falar, ih, pera, deixa eu apagar aqui, porque os gatos pularam, deixa eu organizar ali pro fundo aparecer perfeito. Não tô nem Já aí. quebrou o clima, né? Já Se fizer quebrou. isso, já quebrou. Aí eu mostro, ih, gente, gatos quebraram aqui, ó. Ih, quem tem gato em casa. Já virou um conteúdo. E Aham. aí vai. Aí, isso são os que mais têm acesso, são os que mais dão audiência. Falo, caraca, eu também tenho um gato. Pô, meu gato faz igualzinho. Olha o que eu perderia se eu tivesse editado. Legal isso aí, porque você tá gerando identificação. Sim. Entendi a parada. Você sabe que o meu calcanhar de Aquiles é isso aí que você falou, o story. Eu sei lá, cara, eu tenho um bloqueio. Mas tem Todo que mundo postar. tem que postar, né? Posta errado. Por exemplo, lá em casa, é uma casa normal. Tem dias que tá Aham. bagunçada, tem dias que tá arrumada. Eu posto bagunçada, eu posto arrumada. Às vezes eu vou lavar roupa, eu jogo tudo no chão, assim, pra poder fazer uma trouxinha e levar lá pra. Várias vezes eu posto com as roupas no chão que eu ainda não fiz a trouxinha. Aí eu chego e Aham. posto, ih, gente, ó, tô filmando aqui a Chanel, que é minha gata. Mas, ó, essa trouxa de roupa aí vocês ignoram, porque tá ali pra ir pra lavanderia, tá? Olha só, quero mostrar. E eu vou falando. E, cara, aí eu recebo mensagem, caraca, eu faço a mesma coisa com as minhas roupas. Ou então, caraca, você já experimentou ter um cesto que. Olha esse aqui que eu comprei no Mercado A Livre. Eu fazia. galera vai E interagindo vai! Quando você contigo. vê, você criou um Entendi. conteúdo, Que sabe? É maneiro. muito mais legal. É muito mais Entendi. legal você assumir a sua humanidade ali. Porra, eu sou humana, cara. Nem todo dia eu vou lavar a louça e vai estar minha pia totalmente limpa. Às vezes eu vou fazer uma história e vai ter um prato ali. Vai ter um Aham. gato pulando atrás e quebrando alguma coisa. Vai ter uma cama desarrumada. Porque, pô, Uhum. nem todo dia minha cama tá impecável. Eu trabalho de casa, às vezes eu subo na cama, os gatos sobem. Então, assim, é humanidade. As pessoas querem ver o ser humano ali. Cara, legal. Pô, uma aula pra mim, viu? Nada, imagina. Porque eu não paro pra pensar nisso. Uma coisa que você falou agora é interessante. Como as pessoas se identificam, gera um engajamento orgânico ali, né, na raiz da palavra, porque as pessoas Sim, se preocupam. Tipo, sim, pô, a roupa. sim. Ô, menina, tem um negócio aqui na Casa e Vídeo, vou te passar o link É, aqui no elas fazem direct. mesmo. E aí, hoje em dia, por exemplo, eu arranhei meu óculos. Eu acabei de comprar caríssima a lente de um óculos. Não tem nem um mês, tem um Nossa. mês e pouco. Ontem fui pra praia, botei na caixinha, a caixinha na bicicleta abriu dentro da bolsa, arranhou com areia. Minha lente tá detonada. Cara, que dor que me deu. Eu nem terminei de pagar a lente ainda, tá na Hum. prestação. Aí eu falei, putz, não acredito, eu tenho que achar como tirar arranhão de lente. Aham. E eu joguei no Google e falei que é impossível. Aí eu peguei, abri a câmera e falei, gente, olha o que aconteceu. Eu fui pra praia, aconteceu isso. Hoje de manhã foi recorde de mensagem. Todo mundo me ensinando o que eu tenho que fazer. Uns falando que não tem jeito, outros falando que tem jeito, outros falando pra levar na ótica X, que tirou, o outro não sei o que, nanana. E eu fui mostrar, olha que burrice que eu fiz, gente. Fui botar na caixinha sem fechar direito, a caixinha abriu. Então você mostra a vulnerabilidade, você mostra o seu dia a dia real ali, você mostra. Falei, gente, nem terminei de pagar ainda. Agora você imagina se eu chego, não. Nossa, como é que eu vou dizer que eu nem terminei de pagar? Não, eu tenho que ser Tô perfeita. perfeita. Não, vou Aham. nem terminar de pagar mesmo, tô cheio de prestação ainda pra mais. Aí todo mundo se identificou. Pô, Rafa, não, calma, vamos achar um jeito. E se torna uma dor coletiva, porque já foi a dor de alguém aquilo ali. Aí já teve umas 3, claro. Quando você descobrir, me fala, que a minha também tá arranhada. E aí, post. Já é um E post aí pra já você. vira um post, já vira um conteúdo, gente. É muito bom isso, sabe? É uma Iradíssimo. comunidade. E isso é assim que se cria a comunidade. Caramba.
Nossa. Aí, pegou, né? Nossa senhora. Verdade. Compra o infoproduto que ela vai lançar agora sobre como... Foi, tá bom, hein? Acabou de lançada, dando aula de É. graça aí, gente. Mas tem coisa vindo aí, né? Tem coisa. Não necessariamente disso, mas tem coisa vindo. Vai ter coisa boa vindo aí. Acompanhe nos próximos stories capítulos. de Quarentamos e Avena que vocês verão, né? Principalmente no de avena, porque a avena pronta. E o Quarentamos é um braço de avena aqui. Um braço forte, hein? Um polvo. Um braço forte, é um braço forte. São vários braços, na verdade, né? Porque tem um monte de lobinhas maravilhosas, inclusive vão estar assistindo aqui. Com certeza. Quero todas as lobinhas deixando um like, né? Comentando, um criando exército. comunidade também. Somos um exército, viu? Bem grande, bem grande. Agora vamos lá. A gente tá chegando aqui aos finalmente, infelizmente. Tem muita coisa, né, pra falar ainda. Mas eu preciso fazer uma pergunta pra você. Tudo isso que a gente colocou aqui na mesa se refere ao presente e o presente é inevitável. Beleza. Vamos fazer aqui um faz de conta. Vamos fingir que você tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Sim. Você não tem suas lobinhas, não tem sua comunidade. Só tem um celular. Mais nada. E tá pagando a prestação. É bom. Não, é um bom. Que conste nos autos. Como você começaria do zero hoje? Você já sabe tudo que você sabe. Sim. E como você faria isso dar lucro? Primeiro é nicho. Primeiro de tudo é você pensar pra quem você quer falar, né? Quem que você representa. Porque também não adianta falar assim, eu quero falar para mulher trans. Bom, eu não sou uma mulher trans. Qual representatividade eu tenho nesse meio? Zero. Eu tenho que falar pra mulheres como eu. Se eu quiser falar pra mulheres, posso falar pra homens também. Mas, por exemplo, se eu quiser falar pra homens, já que eu não sendo um homem, eu preciso achar a dor desse homem. Por exemplo, no meu Instagram pessoal, eu falo pra homens também. Mas aí eu falo sobre a dor desse homem, que são homens que às vezes querem conquistar uma mulher e não sabem como e acabam caindo no movimento Red Pill pra ser usado por esses caras. Eu falo, não precisa, vem aqui comigo que eu te dou o caminho muito mais do amor do que da dor. Então, assim, eu sou uma mulher, então eu sei o que você quer. Então, você tem que criar uma identidade com o seu público, seja por quem você é, ou seja pelo que você pode ensinar, né? O que você pode sanar da dor dessa pessoa. Então, começa daí. Eu olharia pra mim e falaria assim, cara, que tipo de dor eu consigo curar em alguém? Ou uma dor que eu tenha, ou uma dor que o outro tenha, que eu tenha a solução. Então, já parte daí. E a partir daí, a story todo dia, principalmente. Story Reels, hoje, são ferramentas do Instagram que geram conexão. Então, é Reels o tempo inteiro. Toda a comunicação que você puder fazer, faz por vídeo. Não é mais tão... No Quarentamos é até fora da curva, porque o Quarentamos, os posts estáticos performam muito bem. Mas talvez por ser uma galera de 40 a mais. A gente gosta de ler. A galera mais nova, a geração Z, ela gosta muito mais de movimento, de vídeo. Então, eu apostaria mais nos vídeos hoje, porque a ferramenta tá entregando melhor também o algoritmo. E stories, que é onde você gera a conexão. Porque stories você pode errar. Você pode errar em qualquer lugar, tá, gente? Mas story é onde você pode treinar mesmo, abrir, falar abobrinha, porque vai apagar. Então, você não tem tanto compromisso de ficar perfeito, engessado. Ali você abre e fala. E vai treinando nos stories. E uma dica que eu dou bem legal, que eu faço isso direto. Quando a sequência de stories sai muito boa, eu salvo e vira Reels. Então, você aproveita. Porque como ele vai apagar, aí quando ele apaga, você já salvou e já faz um Reels dali. Numa sequenciazinha. Gostei. Então, ficar... Já isso pimpa. Supimpa, gente. É muito gira idosa. Eu achei do balacobaco. Muito bom. Gostou de estar aqui? Eu amei. Eu nem senti, gente. Passou muito rápido. Passa rápido. Quando o assunto é bom, né? Quando a resenha de qualidade passa rápido. E pra quem quer seguir você? Então, @avena, com 2 As no final. Ou @40... Ou não, tá ali nos dois. Boa. Avena, com 2 As no final. E Quarentamos, que é uma comunidade. E em breve tem podcast vindo aí. Também tem um Pod 40, ou 40 Pod, desculpa, 40.pod. Também já tem uma página no Instagram, mas ainda não tem conteúdo porque tá vindo os cortes. Tá vindo aí, Tá fica vindo aí, de olho, vem aí, né, vem galera? aí. Coisa boa. Tem coisa boa. Vão ter cortes de vários podcasts também que eu tô participando lá. Nossa, tem uns mega polêmicos que vai ser bem legal, vai ser divertido. Tava contando pros meninos aqui, gente. Tem mesmo. Nossa. Cara, eu não posso falar. Enfim. Não tem jeito, né? As melhores resenhas acabam ficando no offline. Mas pra vocês
terem acesso a esse offline, segue a gente, porque nos stories a gente pode acabar falando Pode alguma ter, coisa, pode ter. pode ter alguma coisa ali. Avena, espero que você volte algumas vezes aqui, Ah, eu espero super também. beleza? Beleza. E obrigado Ai, por tudo. obrigada a você, Viu? Johnny. Muito sucesso também na sua caminhada. Obrigado. Galera, vou nessa câmera aqui na aberta para dar um tchau para vocês. Obrigado aí, desculpa o hiato, né? Vocês estão vendo que a gente tá postando coisas antigas, tô até com cabelo diferente, mas agora é para valer. Então, se você quer realmente conquistar seus resultados em vídeo, continua aí com a gente conectado no Falando em Vídeo. Valeu, galera!